Olá, povo de Deus, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, Pro. Estejam bem, ou já sucumbiram ao cansaço, como eu. A mente está aqui, minha filha não funciona mais, não. Se vira agora. Estamos no mesmo barco, professora. Oi? Estamos no mesmo barco. Eu imagino. Para mim, a segunda-feira é de luto e de luta. Porque segunda eu começo a todo vapor, acredito que vocês têm da rotina de vocês do mesmo jeito, né? Então, a segunda-feira eu vou funcionando à base do tombo, até conseguir, né, pegar o ritmo durante a semana. E essa semana passada eu gripei, né? Tô ainda tentando me recuperar dessa bendita dessa gripe. E aí o corpo fica daquele jeito que vocês sabem também, né? Só quer cama, só quer ficar, né, jogada nos cantos. E não dá, né? Porque a gente tem que trabalhar, pagar os boletos, tem que dar, né, os corre da gente. E aí a gripe vai ter que se arranjar para poder, né, a gente conseguir fazer as coisas. Eu espero que vocês tenham conseguido avançar na leitura do texto, tá? Eu espero também que a gente consiga avançar na discussão do texto hoje. Não sei se é bem ruizinha mesmo, Maria Angélica. É bem tenebrosa. Custa para ela ser expurgada, né? E tá geral, né? Eu que nunca mais senti falta de ar, tive que usar minha bombinha. Esse final de semana foi meio puxado para mim. Tive que, né, usar a bombinha de asma, que tinha tempo que eu não usava. Passei a adolescência inteira sendo aquela criança amarela asmática. E aí, no TEIS eu consegui, né, me livrar, mas esse final de semana, né, estava cansada. Espirrei, acabei cansando, aí acabei usando a bombinha. Mas estou já bem melhor, exceto o cansaço normal de quem está com vida para trabalhar, né? Então, é isso mesmo. Gente, vamos retomar a discussão desse texto do Leibniz, na verdade, né, esse texto que faz uma análise do texto do Leibniz, de uma apreciação também do texto do Descartes, e de que modo, né, o Leibniz propõe uma crítica à tese cartesiana, tá? E aqui a gente começa com essa primeira afirmação, que foi que a gente terminou a aula da semana passada, que é a afirmação do Leibniz de que há coisas das quais Deus é causa não por sua vontade, mas por sua existência. Então, essa, como dizem a juventude, né, essa frase aí alugou um triplex na mente da gente, porque ela diz muita coisa, sobretudo da perspectiva teológica, filosófica que o Leibniz tem a respeito de Deus, e sobretudo no âmbito da criação, né, quem é Deus e sua relação com a criação, e a natureza divina ali, né? Então, essa afirmação do Leibniz localiza ele dentro já de um movimento muito grande protestante, tá? De uma vertente protestante que está, né, em ascensão na época, sobretudo por influência do calvinismo, tá? Então, a gente tem aqui essa leitura do Leibniz de que Deus, né, tem coisas que Deus criou e que não foi por conta da sua vontade, foi uma consequência da sua existência. E aí ele segue afirmando, né, pois do mesmo modo que não se deve à vontade, mas à existência de Deus, que 3 vezes 3 seja 9, assim deve-se imputar a mesma que a proporção entre 3 e 9 seja a que há entre 4 e 12. Pois toda razão, e aí um outro ponto, toda razão, proporção, analogia, proporcionalidade não deriva da vontade de Deus, mas da sua natureza, ou o que é o mesmo, né, da ideia das coisas. Então, o que Deus não causou por vontade? Para, né, o Leibniz, a razão, a proporção, a analogia, a proporcionalidade. Isso não é derivado da vontade de Deus, porque se derivasse da vontade de Deus, não seriam condições necessárias, seriam contingentes. Não existiam, existem e vão deixar de existir, né? E para ele, as verdades eternas
elas não são contingentes, elas são necessárias. E tudo que versa sobre a razão não é contingente, é necessário. Tudo que versa sobre proporção não é contingente, é necessário porque não muda. Tudo que versa sobre analogia, sobre a proporcionalidade, não muda, permanece. Por isso que são necessários. Então, um triângulo tem 3 lados. Isso faz parte da razão, e isso é algo que não foi criado segundo a vontade de Deus, mas é criado por Deus em consequência da sua existência. Tá? E esses detalhes que o Leibniz coloca é para mostrar que as verdades eternas, elas só são eternas porque elas são elas são coexistentes de Deus. Então, elas partilham da existência de Deus. Por isso, elas são eternas. Então, nunca que 3 vezes 3 vai ter outro resultado que não 9. Tá? Por quê? Porque é da competência da razão isso. Né? É da competência da atividade intelectiva isso. Então, o Leibniz está mostrando para a gente que, diferente daquilo que Deus criou por vontade, vamos dizer, esse mundo, nós, né? Isso é contingente. Isso vai deixar de existir. Mas não significa dizer que o fato de nós termos sido criados por conta da vontade de Deus, não significa que não há intencionalidade nisso, tá? Nessa criação, nessa vontade. E aí, o que talvez vai estranhar, e está no na próxima citação do Leibniz, ele vai dizer que os princípios lógicos e metafísicos, né, isto é, as verdades eternas, regem a lógica que explica Deus. Vou melhorar essa afirmação. Tá? Quando Deus criou o universo, ele criou segundo uma lógica. E essa lógica é que garante a minha compreensão. É por isso que nós compreendemos certos atributos de Deus. Porque seria o denominador comum entre Deus e o ser humano. Tá? Então, por que eu consigo alcançar a existência de Deus? É porque nós compartilhamos a mesma natureza? Não. E não haverá de ser. Mas é porque os princípios lógicos e metafísicos são ali colocados como termo médio, tá? Como termo que media o que Brenda, por ser um ser humano, consegue compreender, e Deus, um ser divino, consegue comunicar, para que eu entenda. É como se os princípios lógicos e metafísicos fossem as regras que possibilitam que Deus se comunique com a gente e a gente entenda, vamos dizer assim. Tá? Por isso que toda a criação expressa, tá? Manifesta esses princípios lógicos e metafísicos. Por quê? Porque neles nós conseguimos interpretar. Por isso que na descrição do Gênesis, você tem lá primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto. Por isso que no primeiro dia não criou Adão e Eva. Por isso que no primeiro dia não descansou. Porque não faz sentido, é ilógico, entendem? Se a criação começasse com Adão e Eva, seria ilógico, tá? Seria inconcebível. Então, observe que essa linguagem, essa narrativa textual, ela preserva um elemento que torna possível que nós, seres humanos, que detemos a capacidade de raciocinar, consigamos compreender, né, como se deu a existência do mundo. Né? Não segue a lógica, né, propriamente dita da natureza divina, porque um ano para os seres humanos não é um ano para Deus. Né? O que é um dia para Deus não é um dia para os seres humanos. Então, por isso que os princípios lógicos precisam, né, estar inseridos no modo de operar de Deus para que nós consigamos compreendê-lo. Só que aí existe um detalhe, que vai ser um problema colocado mais tarde pela autora aqui, e, sobretudo, um problema que o Descartes foge. Então, ele toma outros caminhos para não cair nesse problema.
Então, será Deus um ser divino que se submete a regras? Essa é a grande questão, tá? Porque os princípios lógicos e metafísicos vai ser defendido por Leibniz como aquele que rege, né, a esfera divina e a esfera humana. Então, Deus se submete a regras, tá? Só que o Leibniz vai dar uma outra, né, uma compreensão de como é essa relação entre Deus e os princípios lógicos e metafísicos, tá? Ou seja, quanto à existência das coisas, isto é, a criação do mundo, é preciso considerar que a vontade divina determina-se sobre o pano de fundo dos elementos prévios, sendo que as hipóteses de que Deus escolhe de maneira independente deles é absurda, pois seria o mesmo que afirmar que Deus age contrariamente à sua natureza ou que Deus se autodestrói, o que é claramente contraditório. Essa natureza pode ser identificada tanto como uma de suas faculdades, o entendimento, quanto as ideias das coisas, ideias que são prévias às próprias coisas, pois no contexto leibniziano, o ideal precede o real. A ideia precede a realidade, tá? Vocês sabem preceder e anteceder, né? E proceder. Quando ele coloca isso, ele está afirmando para a gente, tá? Talvez, né, quando a autora pontua isso, perdão, ela está colocando para a gente que há ali algo que precisa reger, era isso que eu estava antecipando, a ação divina, para que a ação divina, tá, possa ser revelada e compreendida pelos seres humanos. Tá? Vou ser um pouco mais sintética aqui. Então, ela dá o exemplo, tá? Tomando bem entendido na concepção de existente, visto que, no sentido mais amplo, o ideal também é real. E não o contrário. Assim, as razões, a proporção, a analogia e a proporcionalidade são regras que regem, olha aí, a matemática divina ou o mecanismo metafísico. Então, regras que regem, tá? Então, talvez isso para a gente seja uma informação um pouco até de gerar estranhamento, porque a nossa leitura do que é o ser divino é um ser sumamente bom, um ser que não se curva, né? Um ser, sobretudo, que detém todo o poder e que não se subordina, tá? Então, regem, né, essas regras regem a matemática divina ou o mecanismo metafísico. Então, regem a lógica divina. A matemática que pode servir como lógica. Então, a lógica é um lugar de compreensão. Por isso que a gente fala, pô, isso aqui não tem lógica, porque você não percebe que a relação entre esses elementos. Então, você não percebe que há um desencadeamento que é estabelecido para que essas coisas se deem desta forma. Então, quando a gente olha para a descrição do Gênesis, né, a gente percebe que há uma estrutura lógica, porque faz sentido, porque um é condição para que o outro aconteça. E a gente percebe que quando o Leibniz está afirmando isso, ele está dizendo, olha, não é que Deus perdeu, né, a sua onipotência, tá? Mas é que a onipotência de Deus se manifesta a partir dessas regras, a partir desses princípios lógicos e metafísicos. Porque só assim é possível que um ser divino seja compreendido, se comunique com seres de uma natureza inferior à dele, tá? Porque se Deus não tivesse as suas ações regidas, tá, pelas regras, pelos princípios lógicos e metafísicos, jamais conceberíamos ou entenderíamos quem é Deus. Tentaríamos compreender quem é Deus. É como se eu tivesse aqui... é como um sujeito que fala em alemão. Para que vocês entendam, alguém vai ter que aprender ou alemão ou português. Porque senão o alemão vem aqui, fala, vocês não vão entender nada. Então, ele precisa, tá, se, né, adaptar à língua portuguesa para que vocês compreendam o que ele está falando. Ou vocês
né, estudarem e compreenderem a língua alemã, para que vocês entendam o que o sujeito está falando. Senão, ninguém vai entender nada de ninguém. Porque Deus exerce no momento da criação. Elas são, em outras palavras, o princípio de orientação da escolha divina. Princípio que, ao delimitar o que pode ser, bem como fornecendo as quantidades exatas, determina que se produza o máximo de efeito com o mínimo de expensas. Isso aqui também é do Leibniz, tá? E aí, o que acrescenta? Aqui tem uma informação a mais, tá? Veja só, para que Brenda consiga ferver a água, tem ali qual é o grau, né, da temperatura que a água começa a ferver. Para que, né, eu tenha a água quente para tomar um banho. Então, ele está dizendo que para que Deus tivesse, né, pudesse ser compreendido pela natureza humana e as suas condições, né, de humanidade, ele precisa cumprir com certas regras, né? O cumprir com aspas, tá? Ele precisa que a sua criação possa ser, deve ser dessa forma, senão a gente não tem. Para que Brenda tenha esse efeito, ela precisa dessa causa. Senão, para que nascesse Brenda, precisou o pai e a mãe dela se encontrarem, casarem, e aí sim, só assim Brenda pode nascer. Porque se a mãe casasse com outro homem, o pai casasse com outra mulher, o que aconteceria? Não se teria Brenda. Tá? Teria qualquer outra criança, mas não se teria a Brenda. Então, para ter determinados efeitos, é necessário ter determinadas causas. No caso da criação, para se ter, né, esse mundo, para se ter esses seres humanos, precisou-se ter que a causa divina se portasse da seguinte maneira. Porque senão ele poderia ter criado outros mundos. Tá? Então, Deus precisou dos princípios lógicos e metafísicos para que existisse o planeta Terra e no planeta Terra fosse habitado por seres humanos, por animais, por plantas e etc. Tá? Ou seja, as verdades necessárias dependem de Deus na medida em que ele constitui o seu substrato. Tá? Ou seja, as verdades eternas existem porque quem é um substrato? Que é a matéria-prima dessas verdades eternas, o próprio Deus. Pois se Deus não existisse, nada possuiria realidade, incluindo tais verdades, já que o ser divino é a razão última tanto das existências quanto das essências. Então, aí ele falou, olha, Deus é a causa universal, a ausência dele, você não tem nem existência, tampouco a essência. Tá? Então, ele é o substrato, ele é a matéria-prima de tudo que existe. Tá? Quando a gente, na época da escola, a professora de geografia pediu para a gente fazer um trabalho de campo, né, em algumas fábricas, para poder saber qual era a matéria-prima utilizada na confecção de alguns produtos. E aí é uma diferença muito grande, né, da matéria-prima para o produto que chega nas prateleiras para a gente. Então, é preciso haver várias, né, talvez interferências humanas, né, talvez várias outras substâncias envolvidas para que a gente encontre nas prateleiras do mercado o sabão em pó, para que a gente encontre nas prateleiras do mercado o detergente, e por aí vai. Tá? O biscoito recheado, a pipoca e outras demais coisas. Então, para que existisse o ser humano, para que existisse esse planeta e não outro, a matéria-prima precisou, né, conduzir as suas ações de um certo modo específico para que obtivesse como resultado este e não outro. Mas, por outro lado, as verdades necessárias não dependem de Deus enquanto produções. Olha que curioso, isto é, enquanto produtos de sua livre escolha, uma vez que elas são coeternas e constituem a sua natureza mesmo enquanto entendimento. Então, olha, as verdades eternas, né, os princípios lógicos e metafísicos, elas não dependem de Deus enquanto produções, ou seja, a existência das verdades eternas não depende do querer de Deus, da vontade de Deus. Porque elas são uma consequência da própria existência de Deus. É aquela coisa, né? Você quer ter o filho,
Mas você não pode escolher se o menino vai vir atentado ou vai vir comportado, né? Se vai vir um imperativo ou vai vir uma pessoa mais tranquila, tá? Você não pode escolher se seu filho vai, sua filha ou seu filho vai nascer com alguma deficiência ou não, ok? Então, é isso, em termos analógicos, que o Leibniz defende. Que as verdades eternas, e que, por exemplo, que um triângulo tenha 3 lados, não depende do querer de Deus. Tá? Porque se dependesse do querer de Deus, a gente cairia no discurso cartesiano, do gênio maligno. Então não seriam mais verdades eternas. Seriam verdades contingentes. Porque basta Deus não querer mais, acabou-se. Vou fazer uma pergunta muito mais alocada no nosso contexto. Depende de Deus, da vontade, né, do caso de Deus, que tenha a Trindade. Deus escolheu, gente, eu vou ficar entediado aqui, melhor criar mais 2 aqui, porque senão eu vou ficar aqui pensando, fazendo besteira. Eu quero mais uns 2 aí pra gente bater uns papos aqui, decidir como é que esses seres humanos vai conduzir a vida deles. Eu vou ficar entediado. Então, vou escolher 3 mais 2 para poder ter um voto de Minerva. Porque se for 2, não tem como, né, decidir. Então, a gente faz uma votação aqui e consegue fazer um desempate. Depende da vontade? Porque se dependesse da vontade, poderia ser que amanhã, eu falo, rapaz, nossa, o Filho e o Espírito Santo estão me enchendo o saco, só não vai, acabou com essa Trindade, está dando confusão. Entendem? Os 3 são 1. Apenas são. Tá? A gente não tem, pelo menos não no meu conhecimento, se vocês tiverem, por favor, compartilhem, né? O momento, olha, Deus criou Jesus agora e depois criou o Espírito Santo. Eu não sei se tem algum momento da Bíblia. Eu nunca li nada parecido, então se leram, né? Olha, Deus primeiro quis criar o filho, ele é mais obediente. Depois criou o Espírito Santo porque estava com dificuldade na criação, precisava de ajuda. Existem correntes teológicas que acreditam nessa Assim, possível hierarquia, né? Mas realmente mas assim, hierarquia não é tem... hierarquia de existência ou hierarquia e de desistência, né? E até também de alguns vão caminhar para esse lado do poder também, né? Da situação do pai poder mais do que o filho, né? Mas, assim, como você falou, acho que na escritura nada que indique, a não ser que ele se revela como 3. Né? Ele se revela como 3. Pois é. Não tem nada bom você frisar isso, porque o que a gente tem de teologia é de interpretação. Tá? Não que está lá claro e distinto. Olha, né? Eu sou o pai, e como pai, quem manda sou eu, e já que eu mando, eu vou fazer o Filho e vou fazer o Espírito Santo. A gente não tem nada disso. A gente tem o ser humano interpretando e tentando ali trazer mais informações, talvez, do que o texto nos revele. Talvez a gente tenha até mais uma questão temporalidade, né? Que você vê assim, na Bíblia surge o pai, ele, vamos dizer assim, ele aparece primeiro, né? Apesar de que Jesus vai dizer que estavam juntos. Aí depois vem Jesus e agora, por fim, o Espírito Santo. Mas não que isso seja uma obrigatoriedade. Eles são apresentados dentro de uma temporalidade cognoscível para a gente. Isso. Mas não que isso decorra do fato de que a existência se deu desta forma. Seria fácil se fosse assim, mas aí Jesus vai falar lá em João que eles estavam tudo juntos. Só para complicar. Eu e o Pai somos um, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, então, né, não daria. A única coisa assim que eu tenho certeza é de que os 3 trabalham perfeitamente em sincronia. Isso é uma das... Porque assim, se você for tentar colocar sobre hierarquia, você acaba não tendo noção de quem está em cima e quem está embaixo, né? Que assim, a Bíblia fala aquela questão de estar sempre do lado. Acho que é justamente essa questão de não deixar estar acima ou abaixo, né? Você fala está à direita do pai, que refere-se ao que é um
uma equivalência à honra também, né? Mas nunca acima do pai, né? É uma questão de classificação para que o nosso entendimento, né? Para nós podermos captar. Sim. Ó, o Bruno está falando, Gênesis 1:2 diz que o Espírito já estava. Pois é, então, uma das coisas que o Leibniz está dizendo é que uma coisa é a existência, outra coisa é o modo como eu torno cognoscível como se deu a existência. Tá? Uma coisa é o tempo em que Deus criou o universo, outra coisa é o tempo cronológico de como foi narrado no Gênesis, como foi a criação. Então, o que ele está percebendo, o que o Leibniz está defendendo, é que Deus, né, os princípios lógicos e metafísicos regem, né, a lógica divina, na medida em que Deus precisa se comunicar com a sua criação. Só que a sua natureza divina, tá, não é a mesma da sua criação. Então, eu preciso adaptar a minha linguagem divina para que os meus filhinhos me compreendam, para que eles entendam o que eu estou anunciando, tá? Não à toa, resguardando os anacronismos possíveis do que eu vou falar, tá? As parábolas têm essa função também, tá? Veja só, você tem uma verdade a anunciar, você tem um público que é leigo e um público que é letrado, então eu preciso agora adaptar a minha linguagem para anunciar essa verdade, de sorte que garanta a compreensão do leigo e a compreensão do letrado. Tá? Eu não tenho como fazer dois discursos, um para o leigo e o outro para o letrado. Então, tratarei eu de adaptar a minha linguagem para que os dois públicos compreendam e entendam a mensagem que eu vos trago. Então, quando o Leibniz diz traz essas teses que talvez à primeira vista a gente fala, pô, que herege, né? Que protestante herege retado esse, né? Mas o que ele está trazendo, que é um contraponto à tese do Descartes, tá? É justamente para falar, olha, o Leibniz está saindo de um extremo, tá? Que é o fideísmo, e como ele está ali na modernidade, ele precisa também apresentar elementos racionais para se compreender, né? De que modo a religião ela pode ser cognoscível para aquele que não é um religioso, para aquele que não professa nenhum credo. Então, essa discussão do Leibniz é um argumento racional para explicar elementos que eu posso aceitar, assentir só pela fé, mas que eu também posso assentir pela minha compreensão racional disso. Então, tudo que diz respeito do âmbito lógico e metafísico diz respeito ao campo da lógica, né, da razão, daquilo que é cognoscível para o ser humano. Então, ele está explicando para a gente, dentro de uma linguagem racional filosófica, que Deus ele precisa, né, adaptar, esse termo é meu, não é do Leibniz, adaptar a sua linguagem, isso também é meu, não é do Leibniz, tá? Para que haja um entendimento por parte da sua criação. Tá? Porque senão fica incomunicável. Não há comunicação. Há uma máxima que é muito preservada na antiguidade e recepcionada pelos medievais, que é de que uma coisa corpórea, uma coisa material, não pode causar nada em uma coisa imaterial. Mas o inverso é possível. O imaterial pode causar algo no material. Então, a tese, ela se aplica a esse momento, por quê? O ser divino, o ser supremo, ele tem uma natureza superior. Então, ele pode, por ter nos criado, né, ele tem esse poder de converter ou de adaptar a sua linguagem ou a sua manifestação, de modo a garantir que a sua criação, no caso nós seres humanos, compreendamos. Digamos, de forma simbólica, que a Bíblia é esse instrumento.
que nos permite compreender até certo ponto quem é Deus, qual é o seu propósito, o seu projeto para os seres humanos e outros elementos, o projeto de salvação, tá? Em uma linguagem que eu e você, que somos localizados no tempo, no espaço, na matéria, possamos compreender, tá? Dentro das nossas limitações, claro, porque não à toa existe uma diversidade de teologias que estão debruçadas sobre o mesmo texto e tentando tirar dali até coisas que, né, a gente percebe que são forçosas. Assim, não está no poder divino modificá-las, elas são incriadas, diferentemente do que é contingente, diz respeito à existência. Deste modo, há verdades que são absolutamente necessárias e não poderiam de modo ser diferente, de nenhum modo ser diferente, possuindo, portanto, jurisdição irrestrita e universal. Olha só como isso é forte. O que significa que valem para todos os seres racionais, incluindo os homens, os anjos e Deus. Então, há verdades que valem para seres humanos, os anjos e Deus. Vamos lá. Vamos em uma verdade que a gente acha que é nossa, né? Um triângulo, tem 3 lados. É uma verdade que vale para os seres humanos, para os anjos e para Deus. Vamos falar de uma outra verdade, tá? Que os anjos, né, são imateriais. É uma verdade que vale para os seres humanos, para os anjos e para Deus. Uma verdade, né, que vale também para os 3. A Trindade vale para os seres humanos, para os anjos e para Deus. Por quê? Porque não se altera. Independente se Brenda é branca, se Brenda é brasileira, se Brenda é cristã, se Brenda é protestante, o que Brenda for. São verdades que são imutáveis, inalteráveis, tá? E sua existência, ela se dá por consequência e não por vontade, tá? Seguindo, e aí talvez essa citação seja um pouco mais, nos desperte mais estranhamento, ao que o Leibniz vai dizer. Existem princípios que são comuns às coisas divinas e às humanas, e isto foi muito observado pelos teólogos. Aí a gente pode até falar, pô, mas então Deus, né, os seres humanos partilham de uma mesma natureza? Não, tá? Eu estou usando o termo Deus faz adaptação, tá? Enfim, para vocês entenderem melhor do que se trata essa tese do Leibniz. Tá? Vamos lá, tem uma tese, vou falar de forma paralela, só para vocês entenderem um pouco, tá? Que a página do slide, do texto, porque se for do texto, eu tenho como falar, do livro do Leibniz está aqui, ó, 212, perdão, eu estou na página 63 do artigo, tá? Na filosofia do Tomás de Aquino, existe um conceito chamado participação, que ele vai buscar, ora, vejam só, na filosofia do Pseudo-Dionísio, que é um filósofo neoplatônico. Na teoria da participação, vai defender que, e acho que eu não sei se eu falei isso para vocês, mas enfim, que o mais alto do mais baixo toca no mais baixo do mais alto. Então, vamos lá. Qual é a capacidade mais alta do ser humano? A razão. Qual seria a capacidade mais baixa, tá? Entre aspas, de um ser divino? Seria esse campo da lógica e da metafísica, tá? Então, o mais baixo do mais alto, ou seja, o mais baixo de Deus, se comunica com o nosso mais alto, porque somos o mais baixo, temos a natureza decaída, né? Inferior, que é a nossa razão. Então, Deus utiliza, né, os princípios lógicos e metafísicos para se comunicar com a capacidade mais elevada do ser humano, a razão, tá? E detalhe, isso nos Divinos Nomes, que é a obra do Pseudo-Dionísio, isso é uma compreensão a respeito de Deus, tá? Essa tese da teoria da participação é uma tese alocada na teologia do Pseudo-Dionísio. Não é um argumento filosófico,
Vejam só, um argumento teológico, tá? Que o Tomás de Aquino recupera, faz algumas alterações, ou seja, na recepção desse texto, até porque o Tomás de Aquino, ele se posiciona como aristotélico, então ele faz algumas alterações, ainda que a gente perceba elementos do neoplatonismo presente, mas para poder explicar a relação de coisas superiores com coisas inferiores, né? E ele faz isso com todas as espécies da Terra, tá? Ele vai dizer que como é que os animais, né, têm uma relação, né, nesse sentido com o ser humano. A capacidade mais elevada do ser humano é a instintiva, né? A mais baixa do ser humano é a capacidade sensitiva. Então, se tocam nesse lugar. Ele usa o termo, Tomás, de tocar. E fala isso em relação aos seres humanos e os anjos, tá? Os seres humanos e as plantas. E por aí vai. Mostrando de que forma uma natureza superior se relaciona com a natureza inferior. Então, o Leibniz aqui está trazendo, não essa teoria, tá? Mas ele está trazendo esse lugar de que há uma esfera comum. Não no comum no sentido ontológico. Não, jamais. Tá? Mas comum no sentido da lógica e da metafísica. Tá? Ontologia, jamais. De fato, os princípios físicos, reconheço, são somente humanos. Por exemplo, que o ferro não flutua na água, que uma virgem não dá à luz, pois o poder absoluto de Deus, que está acima da natureza, pode fazer que suceda o contrário, tá? Então, humanamente falando, uma virgem nunca vai dar à luz. Nós acreditamos porque houve uma interferência divina, então é uma contingência, tá? Mas necessariamente uma virgem não dá à luz. Tampouco um ferro flutua na água. Porém, os princípios lógicos e metafísicos são comuns às coisas divinas e humanas, porque regem a esfera da verdade e do ser em geral, que é comum a Deus e as criaturas. Tal princípio metafísico o que são esses princípios lógicos e metafísicos? O mesmo não pode ser e não ser. Isso vale para Deus e para os seres humanos. O todo é maior do que a parte. Isso vale para Deus e para os seres humanos, tá? Igualmente os princípios lógicos, ou seja, as formas silogísticas, que inclusive Deus e os anjos têm de admitir como verdadeiras, tá? Então, que 2 mais 2 é 4, independe da vontade de Deus, ok? Porque qual é o argumento contrário a esse? Se 2 mais 2 dependesse da vontade de Deus, significa que Deus poderia nos enganar. E se Deus, ele é um Deus que pode enganar, então tem algo errado com esse Deus. Né? O discurso do Descartes, do gênio maligno, tá? Ou de um Deus, na verdade, do Deus enganador. Tá? No final da segunda meditação. Eu acho que é da segunda meditação. Né? Ele pressupõe se Deus é um Deus enganador. Será que Deus está me enganando toda vez que eu tomo como verdadeiro, tal. Assim, entre Deus e nós há uma diferença de grau infinita, e aí graus ontológicos, mas não um abismo ontológico, tá? E epistemológico absoluto. Então, graus de ser, né? Seria a diferença... quando a gente fala sobre o belo, né? A gente sempre fala por comparação, né? Ou seja, tem aquilo que eu tomo como referência de belo, e a partir disso eu vou dizer, não, isso aqui não é tão belo, isso aqui também não é tão belo, isso aqui não é definitivamente belo. Quando vocês vão fazer a reforma da casa de vocês vão comprar tinta, não tem aquela paleta de cores, né? Negócio que você fica mais doido do que, né, realmente conseguindo escolher alguma coisa. Te deixa mais confuso do que te ajuda. Pelo menos comigo foi assim. Então você tem ali vários tons que vão ficando do mais forte ao mais fraco, né? Ou o inverso, né? Do mais fraco ao mais forte. Depende da sua perspectiva. Imagine que exista essa tendência, né, com a existência ontológica. Deus, aí vai, né, diminuindo ali os anjos, tal, até chegar ali aos objetos inanimados, né? Então, é como se fosse essa paleta de cores. Então,
Leibniz uma diferença, tá? De graus de ser, de graus de existência, mas não há um abismo ontológico, ou seja, não há nenhum lugar de interseção, podemos dizer assim. O que é verdadeiro diz respeito ao ser em geral e, de modo algum, pode variar de acordo com o sujeito que conhece, pois isso equivaleria a destruir o próprio caráter da verdade, que possui validade universal, sem falhas ou restrições. Então, uma coisa é a gente não entrar em concordância sobre o sabor da lasanha. Outra coisa é nós não entrarmos em concordância de que 2 mais 2 é 4. Tá? Disto decorre que a realidade é de direito plenamente inteligível, pois o que não é absolutamente concebível ou pensável, como, por exemplo, que algo é ao mesmo tempo e nas mesmas condições possui e não possui um determinado predicado, absolutamente não é. Ou seja, é impossível que seja. E, reciprocamente, tudo o que é, isto é, tudo o que é real, está submetido ao princípio da não contradição. Isso aqui é derivado até do próprio Aristóteles, tá? Deste modo, esses princípios eternos necessários diferem dos princípios físicos, que são contingentes e cujo contrário é possível, e cuja consideração difere com relação à nossa perspectiva e à de Deus, pois estes não constituem a natureza própria do ser em geral, mas dizem respeito ao mundo criado. Então, uma coisa é o tempo para os seres humanos, outra coisa é o tempo para Deus. O nosso tempo é cronológico, tá? Daí a advertência que Leibniz, tomando como base a distinção entre as verdades necessárias e as contingentes, escreve no parágrafo 46 da monadologia. Não se pode pensar, como alguns, que as verdades eternas, sendo dependentes de Deus, sejam arbitrárias e dependem de sua vontade, como parece conceber Descartes. Então, aqui é a tacada que ele dá no Descartes. Então, nessa sequência, a autora traz para a gente onde é que o Leibniz bate na tese do Descartes, tá? E o problema que se dá na defesa do Descartes a esse respeito, ok? Aqui, cadê? É uma parte bem curta, ela só traz realmente o cerne da discussão com o Descartes, que diz respeito ali tanto à perspectiva da prova da existência de Deus, onde é que o Descartes fundamenta a prova da existência de Deus, para o Leibniz, as lacunas e a inconsistência do argumento do Descartes, e, mais precisamente, por que a tese cartesiana de que as verdades eternas são criadas por Deus torna tanto a verdade da existência de Deus, que é o que ele está defendendo, quanto as demais verdades contingentes. Ok? Com o intento de afirmar a simplicidade para nós incompreensível do ato criador, Descartes afirma que não há distinção de faculdades na divindade, pois é em Deus uma mesma coisa querer entender e criar, sem que um preceda do outro. Então, o primeiro problema que o Descartes vai trazer na terceira meditação é a tese de que não há diferença nenhuma entre querer e entender para Deus. Tá? Então, querer e entender em Deus é a mesma coisa. Só que, ao ponto de divergência aí, é porque quando se trata do querer, se trata de algo que é contingente. Mas daqui a alguns minutos eu posso não querer mais. Tudo que diz respeito a querer, à vontade, é contingente. E aí a gente não poderia dizer que seria, né? Então, a vontade de Deus perfeita, como a gente define, tá? Porque a ideia de vontade que o Descartes está afirmando é a vontade que pode ser alterável. Porque a ideia de vontade para ele é isso, tá? Então, tornaria as verdades eternas contingentes e não necessárias. Então, hoje, concebemos a Trindade. Mas, se Deus amanhã não querer mais, acabou, tá? De modo que, antes do ato criador, não há qualquer objeto de compreensão ou volição, mas tudo se reduz ao ato onipotente de criação, que não possui absolutamente qualquer limitação.
Daí ele ser o autor não apenas das existências, mas também das essências e das verdades eternas. Tese que o filósofo francês propõe a Mersenne em 3 cartas de 1630. Com esta tese, Descartes deseja afirmar a ausência de determinações prévias à gênese e a indiferença de Deus com o seu ato, que não ocorre por uma deliberação ou ponderação de razões, uma vez que essas são instauradas por meio da própria criação, sendo que a desigualdade entre o possível e o impossível, o verdadeiro e o falso não precedem. Então, aqui, o que ela está alertando sobre o quais são as consequências dessa tese do Descartes, tá? Primeiro, que quando Descartes afirma que há a ausência de determinações prévias à Gênese, tá? Ele está dizendo que Deus é indiferente, tá? Ou seja, não há uma intencionalidade. Sabe quando vocês vão reformar a casa, que vocês precisam se planejar? Vocês, tanto financeiramente, quanto talvez procurar um arquiteto, um engenheiro, para ver qual parede vai quebrar, tá? Para ver qual pintura vão colocar, ou se vai fazer um quarto, um escritório, tá? Ou uma sala de jogos, pronto. A consequência dessa tese do Descartes é de que Deus estaria jogando dados com o universo. O que caísse, foi, tá? Porque a ideia de vontade é essa ideia também desse lugar onde é uma expressão, é uma decisão que não tem ponderação, não tem ali uma justificativa, não se tem uma justificativa para, né? Por que Deus criou o planeta Terra e não criou um outro universo? Porque ele não quis. Quis esse e acabou. É a vontade dele. É a criança que faz birra, né, ali. Quer uma hora, quer o doce, outra hora não quer nada, né? Ou seja, o querer ali da criança. A defesa do Leibniz é que há uma intencionalidade na vontade divina, justamente porque ela é prescrita, vamos dizer assim, seguindo um princípio lógico e metafísico. É como se, vou fazer uma metáfora, tá? Não sejam literais com isso. É como se Deus organizasse, peraí, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, como é que eu vou criar? Entende? Mas que não fosse, eu acordei hoje, sabe, João, eu vou criar um universo. Vou criar os seres humanos. É isso que ela está comparando, né? Um modo de entender a lógica que explica, entre aspas, ou que manifesta a criação divina. Indo mais adiante. Trata-se de uma tese, como afirma o Lawrence, em seu livro Descartes, Leibniz et Veritas Aeternilis, conjuga 2 ideias que normalmente estão em lados opostos. A criação das verdades eternas consiste, com efeito, na simultaneidade entre necessidade, já que essas verdades são por toda a eternidade necessária, e indiferença, pois Deus não é determinado por nada na sua volição, na sua vontade. Então, o que o Lawrence está dizendo é que as verdades eternas consistem em 2 movimentos, tá? Simultaneamente, entre a necessidade, ou seja, são necessárias, essas verdades são necessárias, são eternas, e também na indiferença de Deus, tá? Que não é determinado por nada na sua vontade. Nos parece um paradoxo, né? Como que alguém entre aspas também, tá? Como com um ser divino, ele, né? Existe ali as verdades eternas que, de algum modo, regem a vontade de Deus, mas ele também não se deixa subordinar a essas regras. Isso não faz perder o seu lugar enquanto um ser divino onipotente. Não afeta a onipotência de Deus. Ok? Não hierarquiza Deus. Ou seja, é a concepção oposta à de Leibniz, para a qual contingência e determinação completa andam de mãos juntas, uma vez que não
há espaço para desordem na cosmologia leibniziana. Ora, tanto a tese leibniziana de que tudo o que ocorre é certo e submetido a uma causalidade inteligível, quanto a tese cartesiana de criação das verdades eternas, a unir conceitos que normalmente estão contrapostos, causam estranhamento e contestações. Assim, é na tentativa de esclarecer essa tese que Descartes escreve a Padre Meslandi em 1644. Tá? Não sei, não sei se eu apresentei para vocês, o Descartes, né, e ela tem uma citação aqui que ela traz do Descartes muito importante. Diferente do que os manuais de filosofia e de história apresentam o Descartes era um sujeito que também estava ali preocupado com as verdades da fé, tá? Então, quando ele escreve para esse padre, tá? Ele se consultava com os padres da época até para alinhar certas concepções filosóficas, porque em nenhum momento o pai do racionalismo tinha por objetivo confrontar as verdades da fé, tá? O Descartes, assim como Leibniz, estava tentando apresentar elementos racionais para suplementar, podemos dizer assim, as teses teológicas. Quanto à dificuldade de conceber como foi a Deus livre e indiferente de fazer que não fosse verdadeiro que 3 ângulos de um triângulo fossem iguais a 2 retos, ou, em geral, que as contraditórias não possam ser conjugadas, pode facilmente suprimi-la ao considerar que a potência de Deus não pode possuir limites. E depois, também, ao considerar que nosso espírito é finito e criado de uma tal natureza que ele pode conceber como possíveis coisas que Deus quis serem verdadeiramente possíveis, mas não tais que ele poderia também conceber como possíveis as que Deus poderia ter tornado possíveis, mas que ele, todavia, quis tornar impossíveis. Então, não tem nada que impeça a Deus de tornar algo impossível, também não tem nada que impeça a Deus de tornar algo possível. É isso que está falando aqui. Pois a primeira consideração nos faz conhecer que Deus não pode ter sido determinado a fazer que fosse verdadeiro que as contraditórias não possam ser conjugadas. Então, quando o Leibniz está dizendo que Deus, o que rege a vontade de Deus é os princípios lógicos e metafísicos, o Descartes está falando, olha, não tem nada que obrigue Deus a dizer que um triângulo tenha 3 lados. Se ele quiser, ele diz que tem 3 lados, se ele quiser, ele diz que tem 4. Tá? É isso que o Descartes defende a onipotência de Deus. Tá? O Descartes não quer se comprometer com nada que coloque em questão a onipotência divina. Okay? O que o Leibniz defende é que falar de princípios lógicos e metafísicos não necessariamente interfere na onipotência, mas apenas é um arranjo divino para que a criação se torne cognoscível por seres humanos. Tá? O Criador, ele quer ser compreendido pela sua criação. É a tese fundamental do Leibniz, tá? Pois a primeira consideração nos faz conhecer que Deus não pode ter sido determinado a fazer que fosse verdadeiro que as contraditórias não possam ser conjugadas. E que, por consequência, ele pode fazer o contrário. Depois, o outro nos assegura que, ainda que isto seja verdadeiro, nós não devemos nos esforçar para compreendê-lo, porque nossa natureza não é disso capaz. Então, o Descartes também fala que, olha, vocês não devem se ocupar disso, porque a natureza de vocês é incapaz de compreender. Então, uma outra, contraponto aí. O Leibniz coloca que os princípios lógicos e metafísicos existem justamente para que o Criador se faça compreendido pela sua criação. O Descartes está falando que, olha, não tem por que vocês quererem compreender, até porque vocês têm uma limitação de natureza que não os permite conhecer. Então, se Deus quis que um triângulo tivesse 3 lados, não teve nada que o determinassem para isso. Assim como que um triângulo deixe de ter 3 lados e passe a ter 4, não há nada que impeça a Deus também de assim
fazer. Aqui eu vou fazer um salto, tá? Para comentar essa citação. Está no alcance dos homens conceber o que Deus quis que fosse possível, mas não o que ele não quis que eu fosse. Trata-se dos limites de nosso entendimento, dentro dos quais confinamos tudo o que tentamos compreender. Então, o Descartes defende que até aquilo que a gente compreende, né, por Deus, é determinado por Deus. Vou dar um exemplo. Nem tudo que está na Bíblia é possível de ser compreendido pelos seres humanos. Tem coisa que a gente vai passar o resto da vida ali tentando compreender, mas... E o Descartes está falando que assim foi que Deus quis. Deus não quer ser compreendido em sua totalidade. Tá? É como se a leitura do Leibniz, do Descartes, dissesse o seguinte para o Leibniz: olha, o Criador, ele não quer ser compreendido. Tá? E é um direito dele. Então nem tentem, porque vocês são limitados. O próprio Deus criou vocês com limitação, justamente para que vocês... criou, entre aspas, tá? Depois do pecado, óbvio. Permitiu, sei lá, qual outro termo vocês podem utilizar, com a limitação humana. Logo, se os limitou, é para que vocês realmente não ultrapassem um limite imposto. Só que o Leibniz vai falar, não é isso. Tá? O Criador, ele tem uma natureza superior à daquilo que ele criou. Logo, o Criador tem interesse em ser compreendido. Por isso, as suas ações, elas seguem princípios lógicos e metafísicos que possibilitam que a criação o compreenda. Ou, né, minimamente o compreenda. Entende a diferença das duas teses? O quanto, né, elas se apresentam de modo a responder algumas questões, mas elas também são muito problemáticas. Tanto a do Leibniz quanto a do Descartes, né? Uma exagera na sua leitura sobre a onipotência, então joga essa onipotência como um argumento arbitrário, né? E o outro vai pensar essa onipotência dentro de regras lógicas, metafísicas, tá? Ela se manifesta para nós dentro de certas regras, obedecendo certas regras lógicas e a metafísica, tá? Lógicos e metafísicos. Tá dando para acompanhar, gente? Eu vou seguir, tá? Entra logo, café. Oi? Entra logo, vai. Acho que Maria Angélica, com o áudio aberto. Vocês estão com dúvida? Posso seguir? Ô, Brenda, desculpe. Deixa eu fechar aqui. Eu sei que é um texto um pouco mais, né, problemático, mas vocês aí vão falando se vocês estão conseguindo compreender ou não. Bom? Eu estou tentando fazer umas articulações. O texto realmente não é fácil de entender. O termo, inclusive, partir de qualquer assunto a partir da metafísica não é fácil. Eu estou tentando fazer as correlações aqui, eu já falei, eu acho que essa foi a forma que ele tentou explicar a ação de Deus, já tentando descartar a ideia dele, mas não é por aí. Eu preciso entender. Sim, sim. Né? Eu até escrevi aí, não sei se você viu. Eu falei, Brenda vai me matar. Deixa eu ver aqui. Não vi, não. Sim. Intencionalidade e vontade. A lógica, ela parte de uma intencionalidade. Tá? E não de uma vontade. Tá? É tanto que quando a gente vai estudar lógica, o nosso olhar pro texto é um olhar intencional. Em que sentido, tá? Essa ideia de intencionalidade. A gente vai detectar ali o cumprimento de regras. Tá? Identificar se ali há uma relação entre as premissas para poder para propor uma conclusão. Se essa conclusão é derivada, né? Ou quais são os fundamentos. Então, não é uma ação da vontade.
é uma ação da razão, de uma intencionalidade, tá? Então, isso faz com que ele diga que vontade é tudo aquilo que é contingente, tá? Então, não posso dizer que a Trindade é uma criação da vontade divina, porque eu estou dizendo que essa verdade sobre a Trindade, ela pode ser mentira. Entendeu? Eu não posso dizer que, por exemplo, que a salvação é um exercício, e aí talvez seja um problema que eu não vou resolver com vocês, que a salvação ela é um exercício da vontade de Deus, que seria contingente. Eu lembro de um professor da graduação, ele era um ex-padre. Tá? Na verdade, na minha graduação, eu tive uns 3 professores que eram ex-padres. E aí, uma discussão lá com um colega mais fervoroso sobre a salvação, né? Se é por meio da fé, ou se é pela graça. Tá? E aí, esse professor que, enfim, o cara era muito bom em lógica, em argumento, e, enfim, conseguia desarticular alguns colegas não bem preparados. Falou, olha, se a salvação é por meio da fé, então há uma contradição com esse Deus, né? Porque se é através da fé, é contingente. Né? Ela pode ser concedida, perdão, ou não. Mas como Deus é bom, a salvação não é por merecimento, porque Deus não dá nada por merecimento. Então, a salvação é pela graça. Tá? Não há nada que nós recebemos de Deus que seja por merecimento. Eu lembro muito bem qual foram os elementos. Estou lembrando só de algumas coisas aqui. Então, precisa ser pela graça. Né? Porque a salvação não é uma contingência, é uma verdade, né? Uma verdade necessária. Porque, né, professor? Eu acho que Descartes, ele se fundamenta muito no eu, né? Nas coisas partirem do eu. De dentro para fora, enquanto o Leibniz, na verdade, é de cima para baixo. É isso aí. E o Descartes tem uma outra questão, tá, pessoal? E aí eu queria até avançar um pouco no texto para talvez a gente chegar lá, mas acho que não vai dar por conta do horário. Mas tem uma parte aí que ela cita, eu vou ler para vocês e a gente termina na próxima aula. Olha só, isso aqui é do Descartes também, tá? E aí a quinta meditação. Mas, sobretudo, devemos fixar em nossa memória como regra suprema. Olha só, o pai do racionalismo. Que as coisas que nos foram reveladas por Deus devem ser acreditadas como as mais certas de todas. Acreditadas. Para acreditar. Não está falando para você conceber racionalmente, não. Não é o penso logo existo aqui atuando. E ainda que, por acaso, a luz da razão, por mais clara e evidente que seja, pareça não sugerir outra coisa, contudo, só devemos dar fé à autoridade divina, de preferência ao nosso próprio juízo. O cara lá da suspensão do juízo, tá? Esse sujeito aqui. Então, observe que o Descartes, né, que questionou do método, que a razão, papapá, é o sujeito que fala, olha, entre a verdade concebida pela razão e a verdade, né, das Sagradas Escrituras, dê preferência das Sagradas Escrituras. É por isso que eu tive um aluno que eu orientei semestre passado, e ele pesquisou justamente o Descartes. E, sobretudo, essa crítica, né, que não só o Descartes, mas o Jusson, tem uma galera que critica o Descartes nesse lugar, né, de que o Descartes não fez nada diferente dos medievais, tá? Na tese medievalista, a relação entre fé e razão se dá nos moldes cartesianos, tá? A escolástica, o Descartes seguiu a escolástica aí.
que é a subordinação, na verdade, a subordinação e o caminhar paralelo entre fé e razão. A razão subordinada à fé e a relação delas caminhando para e passo. O que muda é nas teses do Leibniz, porque o Leibniz vai dizer que a razão, a fé tem que estar subordinada à razão. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar essa outra afirmação do Leibniz. Cadê? Pronto, achei aqui. Só vou para vocês entenderem que há uma defesa muito diferente desses dois. Tá? Olha o que o Leibniz vai afirmar. O direito universal é o mesmo para Deus e para os homens. Primeira coisa que está falando, olha, direito universal vale para Deus e para os homens. Então, isso Descartes jamais traria como verdade. Primeiro, porque ele quer salvaguardar a onipotência de Deus. Então, ele jamais diria que o direito universal é o mesmo para Deus e para os homens, porque na leitura do Descartes igualaria a natureza divina e a natureza humana decaída, tá? E aqui, para mim, a frase mais pontual do Leibniz. Não existe maior inimigo da religião e da piedade do que aquele que sustente que a fé é contrária à razão. Tá? É uma outra defesa bastante percebida no texto do Descartes, ou do Leibniz, perdão, tá? Assim, o objeto de fé pode estar além da razão, mas jamais contra a razão. Tá? Então, o objeto da fé pode até estar além da razão humana, mas nunca contra a razão. Com esta porção de razão que nós possuímos, é um dom de Deus e consiste na luz natural que nos restou em meio à corrupção, ou seja, a queda do homem, essa porção é conforme ao todo e ela não difere daquela que está em Deus. Senão como uma gota d'água difere do oceano, ou melhor, como o infinito do infinito. Então, a razão humana não difere de Deus, senão enquanto uma gota d'água em um oceano. Tá? Então, outra questão que com certeza gera desconforto. Tá? E tem uma outra passagem que a gente vai ver depois, onde ele vai falar que a necessidade da subordinação da fé à razão, justamente para não tendermos ao fideísmo. Eu acho que cabe no início, tá? Aqui, assim, essa posição de Descartes e outros defensores da separação entre fé e razão, é em especial chamados fideístas. Então, defende esse lugar, né, superestimado da fé. O Leibniz vem para um lugar muito mais da racionalidade, dessa fé racional, tá? Talvez aí pensando em uma leitura teológica, né? O exercício de uma fé racional. Como isso é possível? Porque fé e razão nos parece ter contraditórias, né? Mas o Leibniz defende a conciliação, mas, claro, né, dentro de um contexto de que a razão ela é necessária para que não se curve ao fideísmo, para que não se vá para o outro excesso, que é uma fé irracional, tá? Ou como a gente está vendo lá no Voltaire, um fanatismo. A razão vem justamente para ponderar. Então, não sei se o texto que eu coloquei para vocês está com esses grifos, mas aqui, ó, nossa religião seria lamentável se não tivesse argumentos e não pudesse avantajar a maometana ou a pagã. Maometana, né, de Maomé, ou a pagã. Pois, se dessa maneira não se pudesse dar razão aos que pedem, não se poderia defender a fé contra a impiedade, nem tampouco contra os escrúpulos, que a miúde enche de angústias pessoas piedosas. Então, ele está falando, olha, não tem como nossa religião, seria lamentável se a nossa religião não tivesse argumentos, se não tivesse argumentos racionais, racionalidade. Porque como é que a gente vai argumentar contra os pagãos, as heresias? Como é que a gente vai argumentar contra os seguidores de Maomé ou, né, os pagões? Então, essa ideia da razão sendo importante para o exercício da fé, tá?
é isso que a gente vai tratar na próxima aula, com mais cuidado. Tanto o restante aqui do discurso do René Descartes, como essa proposta desse ideal de conciliação entre fé e razão que o Leibniz propõe para a gente. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Nós nos veremos na quarta, né? Nossa aula é quarta-feira. Quarta-feira. E isso, acho que é o primeiro horário, né? Quarta-feira é o primeiro horário. E aí a gente vai discutir o texto do Dostoiévski, tá? Então, faça uma leitura para que vocês entendam mais ou menos os movimentos, porque vai ser uma aula única, eu não vou poder, enfim, me estender. Porque aí na próxima aula a gente já vai começar o John Locke. Eu acho que eu vou dormir e vou ficar sem dormir com essas ideias de Leibniz na cabeça. Sabe por quê, Brenda? Eu tô costurando as ideias aqui. É porque eu acho que... O povo tá rindo. Eu acho que a fé habita na razão, porque sem razão não há fé. A gente, quando a razão desce, o emocional sobe, a gente vira gato, cachorro, a gente não consegue fazer uma leitura das coisas sem a razão. Então, eu concordo, mas a proporção que Leibniz explica é que eu acho que eu ainda estou precisando compreender melhor, para eu tentar entender o que é que eu penso e o que é que ele diz. Sim, sim. É porque realmente a autora até faz uma expressão curiosa, né? Quando ela se refere ao fato de Leibniz ser um protestante, né? Ela faz, pelo menos para quem está lendo, pode soar de forma pejorativa, né? Ainda que ele seja um protestante, seja quase um lamento, né? É uma pena que esse sujeito é um protestante. Mas Então, é porque o Leibniz vem, sobretudo, com um discurso para reparar o fideísmo. Então, nos parece que ele pesa na mão porque as coisas estavam sendo bastante tendenciosa a esse lugar do fanatismo, né? O fideísmo é um fanatismo religioso. Então, me parece que ele pesa um pouco mais a mão, mas com assim, um choque de realidade, de que, olha, não tem como a gente, né, depositar tudo no fato de Deus ser onipotente, onipresente, e achar que vão e aceitar isso e não entender que precisamos exercitar a racionalidade na nossa prática religiosa, né? Então, ele meio que chama o pessoal, peraí, gente, ó, assim também não dá, né? E ele propõe uma relação de conciliação diferente. Aí sim eu percebo que o Leibniz realmente ele modifica ou ele se propõe algo diferente dos escolásticos e da patrística. Porque eu não consigo detectar isso no Descartes. O Descartes me parece seguir a cartilha. Tá? O Leibniz não. O Leibniz vai trazer ali uma fé racional. Como é que a gente racionaliza, né, a trindade? Como é que a gente racionaliza, né, ou seja, quais são os argumentos racionais que nos possibilita compreender, tornar cognoscível o que a Bíblia escreve, né? Como Deus se comunica com a sua criação, né? Porque assim, se as escrituras traz para a gente uma verdade, e essa verdade ela é uma verdade absoluta, está lidando com o campo da verdade. Então essa verdade ela é necessária, ela não pode ser contingente. Então a verdade de que 3 é igual a 1 não pode ser contingente. Para a gente hoje mas daqui para as próximas gerações pode ser que não sejam mais. Então, se a gente compreende essa verdade, que ela é universal, a gente também precisa entender que essa verdade está no campo da nossa competência cognoscível. Tá? É uma verdade que a gente compreende e entende como verdade, sobretudo imutável. Tá? Então, como é que a nossa operação racional atua, né? Na última aula, né? Eu conversando com o Everson aqui, quais são os argumentos teológicos que explicam racionalmente a Trindade? Né? A gente tem vários filósofos falando isso, né? A prova da existência de Deus toca na Trindade. O Tomás de Aquino toca sobre isso, as vias, né, da existência de Deus. São Boaventura, né, o itinerário da mente de Deus toca também nisso. O Santo Agostinho toca também nisso. Só que o Leibniz está dizendo, olha, ali tem muito mais elementos de uma leitura teológica sendo convertida a uma linguagem racional do que uma compreensão, uma explicação racional.
seja, se eu, Brenda, não acredito em Deus, mas eu vou compreender, eu posso não acreditar, mas eu vou compreender de que forma a Trindade se dá. Então, não está mais no campo da vontade, está no campo da razão. Existe aquilo que a minha vontade ela pode escolher e tomar como verdadeiro, mas existe aquilo que independe da minha vontade. Independe se a minha vontade quer acreditar ou não. Não depende da minha vontade que 3 mais 3 seja igual a 6. Tá? Eu posso não acreditar que existem números. Vamos chegar a esse extremo. Mas que no cálculo 3 mais 3 é igual a 6, eu não tenho como dizer que é um outro resultado, tampouco provar que é um outro resultado. Então, o Leibniz está chamando para esse lugar. Tá? Olha, beleza, pela fé a gente entende a Trindade, mas pela razão, como é que a gente compreende? Como é que pode ser intelectualmente compreensível? Por isso que ele fala dos princípios lógicos e metafísicos. Tá? Deus precisa se submeter, porque senão seria um Deus contingente e não um Deus necessário. Ou um Deus enganoso, que engana as pessoas. Então, se Deus engana as pessoas, há uma contradição interna aí. Né? Porque Deus ele não tem atributos negativos a Deus. E enganar é um atributo negativo. Tá? Então, esgotei todo o resto da minha capacidade cognitiva. Agora tá. E preciso recuperar a massa cinzenta, porque amanhã de manhã ainda tem mais. E diga de passagem, mais Leibniz, tá? Porque eu estou trabalhando esse texto lá com os alunos da Católica. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Aguardo vocês na quarta-feira para a gente falar um pouco de literatura. Vamos dar uma relaxada, né? Se bem que o texto do Dostoiévski não é um texto para a gente dar uma relaxada. Dostoiévski não é muito para relaxar, não, né, professora? Pois é, já andei olhando. Uma pauleira braba, mas pelo menos a gente vai discutir com outro, a partir de outro lugar, né? Menos denso, talvez. Eu acho que tem que aumentar a carga horária dessa disciplina, porque a aula não acaba, não. Acaba a aula e a gente fica fervendo. E a gente fica enlouquecendo, né, no pós-aula. Gente, um abraço, tá? Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, até quarta-feira.